Tratou bem aqui o nosso irmão Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. E ele é uma pedra de tropeço, não é? Ele é uma pedra de tropeço. Imagine, se para o nosso pai ele era uma pedra de tropeço, ele é uma pedra de tropeço e até Cristo voltar, ele será uma pedra de tropeço. Imagine para mim e para você. Imagine para mim e para você. Que ele esteja repreendido na nossa vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, para a honra e glória de Deus? Continuando. E aonde tudo começou, aqui na terra, aonde tudo começou, ele não foi um espinho só na casa do nosso irmão Pedro, não. Essa praga, não. E nós vamos aqui, ó, no Velho Testamento, nós saímos do Novo Testamento, nós vamos agora para o Velho Testamento e depois nós iremos finalizar o vídeo lá no Novo Testamento, para a glória de Deus. Vamos lá, aqui, ó. A queda do homem, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora vamos contemplar aqui. Vamos contemplar qual era o plano de Satanás? Vamos? Vamos contemplar qual era o plano de Satanás? Vamos? O plano dele era eterno aqui. Eterno. Só que o nosso pai não ia dar esse gostinho para ele de jeito nenhum e não deu esse gostinho para ele de jeito nenhum. Porque se os nossos pais, Adão e Eva, comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Aí sabe o que acontecia? Sabe como era que ia ficar essa terra, que essa podridão de pecado? Satanás, o pai do pecado, o pai do homicídio, do assassino, bota toda essa porcariada. Sabe o que acontece? Pessoas que morreram de tiro, ia estar morrendo de tiro. Pessoas que iam morrer de faca, ia estar morrendo de faca. Afogado, afogado. E com isso, sabe o que Satanás ia ver? Pessoas se enforcando e mais pessoas se enforcando. Pessoas iam estar por aí morrendo, morrendo e morrendo e morrendo infinitamente. Aí eu te faço uma pergunta. E o amor do nosso Pai? Como era que iria ficar o amor do nosso Pai? E Satanásão só se fartando de toda desgraça, de toda porcariada, de todo homicídio, morticínio, latrocínio, bota toda porcariada por aí afora. E as pessoas não iam morrer mais, só ia passar por essa angústia. Sabe? Aí vem essa outra malignidade por aí afora, de outros meios evangélicos por aí afora, de dizer que o fogo que vai queimar Satanás e seus anjos não vai ser um fogo que é um fogo consumidor e que logo apague, logo se acabe, não. Então me diz uma coisa, se fosse para viver desse jeito, para o nosso eterno não eliminasse o pecado, porque para que você que não sabe, o mesmo fogo que vai consumir tudo, vai restaurar tudo aqui, para purificar toda injustiça, toda imundícia, todo pecado, Satanás e seus anjos. Por que Deus iria impedir os nossos pais para eles não comerem do fruto da árvore da vida, para viverem eternamente? Se Satanás e seus anjos, seus filhos, todos eles aqui, como vocês dizem por aí, que vai ficar queimando eternamente, que nunca se apaga o fogo. Sabe por que não sabe por que o fogo nunca se apaga? Que fala assim, o fogo eterno. O fogo eterno nunca se apaga, não sabe por quê? Sodoma e Gomorra tá se queimando até hoje? Não, né? Não tá não, né? Sabe por que não tá? Porque o fogo eterno ali, ele caiu de onde? O fogo veio da terra ou veio da eternidade aquele fogo que desceu em cima de Sodoma e Gomorra? Foi da eternidade, não foi? Por quê, Edinaldo? Porque ele é o fogo eterno. Ele bate e acaba, consome com tudo e pronto, e se apaga, acabou. E destruiu Sodoma e Gomorra. Tá queimando alguma coisa lá hoje?
Do mesmo jeito, se fosse desse jeito como vocês dizem, Deus deixava porque o homem pecou, Adão e Eva pecou, então Satanás vai para lá, para cá Satanás não vai subir mais, já perdeu o lugar deles, como fala Apocalipse capítulo 12, verso 8, nem mais no céu, nem mais se achou lugar deles no céu. Nem de Satanás e seus anjos. Então, o que Deus poderia fazer? Esquecer, jogar essa terra aqui no mar do esquecimento, Satanás nunca mais ia subir lá para cima e ia ficar aí, ó, toda a perdição por aí afora. E aonde estaria o amor do nosso eterno? Com algo que ele criou, com o ser humano que ele criou, com tudo que ele fez aqui na terra, para Satanás chegar e se apossar? Desperta tu que dormes. Vamos lá, aqui ó. Gênesis capítulo 3, verso 21 a 22 aqui ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso 22. Agora, olha o que diz aqui o verso 21. Por que eu fiz o inverso? Que é para você se despertar. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Verso 21. Ó. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E quem foi que já morreu aqui? Simbolizando, apontando Cristo, um cordeiro. E o nosso Cordeiro Santo já veio aqui, já se fez maldito no madeiro por mim e por você. E que nós venhamos sempre ser grato a Ele, pelo sangue precioso que foi vestido no madeiro por mim e por você. Amém? Para a glória de Deus. Aí o que Satanás queria aqui? Ó? Satanás queria, esse era o plano de Satanás. O plano de Satanás não era aqui, ó, que Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, não, não. Esse não era só o plano dele, não. O plano dele, no profundo, era esse aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Porque Satanás ia reinar aqui eternamente, se apossar de algo que ele não fez, que não criou, e ia estar se fartando de ver ser humano, como eu falei antes, morrendo aí, ó, de todo jeito. E aí a pessoa nunca ia ter fim. Já imaginou a pessoa estar morrendo afogada aí, ó, direto, estando afogada, e ele só sorrindo da desgraça? Outras pessoas que se morrendo queimado, e ele sorrindo da desgraça daquele foram morto queimado, e por aí vai, enforcado. Dá para você ver o tamanho do problema. Outros por aí afora, tantos tipos de morte atroz que tem por aí afora. Pessoas tirando a sua vida por aí afora, e um lamaçal de pecado e por aí vai. Por quê? Porque ia estar vivendo eternamente, mas esse vivendo eternamente como? Como? Será que era uma vida aí, ó, de boa, de paz? Não, menina, por quê? Porque ia viver eternamente e no pecado. E aí o homem já tinha morrido, o homem ia morrer, sim ou não? Desperta tu que dormes. Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Satanás estava no encalço do nosso irmão aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Olha o que aconteceu. Por quê? Porque ele é sagaz. Satanás é sagaz. Satanás é sagaz que ele esteja repreende da nossa vida. Aqui, ó. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. É poderoso ou não é poderoso Satanás? Hã? Dá para você ver o que era o espinho na carne do nosso irmão Paulo, revelado explicitamente, explicadamente na Bíblia, no próprio texto, contexto, capítulo e versículos. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 9.
O espinho do nosso irmão Paulo. O espinho na carne do nosso irmão Paulo era Satanás com seus agentes, bota toda a tranqueira. E aqui o que Satanás fez com ele, querendo visitar os nossos irmãos? Imagine, nosso irmão Paulo querendo visitar os nossos irmãos, as igrejas, e Satanás barrando ele. Olha aqui, vamos ler de novo aqui, ó, para nós fazer um fechamento do vídeo com chave de ouro. Mais uma leiturinha, meus irmãos. E nós vamos fazer o fechamento do vídeo. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Aqui, ó. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Grava bem, ó. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. E sabe o que a palavra do nosso Pai tem para falar para mim e para você em relação de Satanás pedir para tocar nos nossos irmãos, tocar no nosso pai Jó, em primeiro lugar. Nosso pai Jó. O que ele pode fazer comigo e com você. Nós não tenhamos nem conhecimento de quantos anos, bilhões, trilhões de anos que Satanás, ele existe. E ele é astucioso, ele é sedutor, ele é enganador, ele é destruidor. Só que o lugar dele lá em cima, com os anjos que foram precipitados com eles, não se encontra mais. E para lá ele não vai. E todos aqueles que vivem nessa terra aqui, vivem na prática do pecado, morrer na prática do pecado, ainda que aceitou a Cristo, mas levou a graça na graça até o fim aqui nessa terra, ou até Cristo voltar, não vai subir. Simplesmente morreu e vai estar sendo um anjo de Satanás. Só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para vocês ver? E não é à toa que ele ainda chegou, e olha como é que ele é audacioso. Ele é audacioso. Assim como ele foi rodear o nosso irmão Pedro. Ali, em Mateus capítulo 16, verso 21 ao 23, ele ainda foi pedir quem? Ele foi pedir a Deus, ao nosso Pai, para tocar no nosso irmão Pedro, nossos irmãos apóstolos de novo. Só para você ver o tamanho do problema. Já não bastava ele ter sido um espinho na carne do nosso irmão Paulo. Imagina o que ele queria fazer também com nossos irmãos. O nosso irmão Paulo foi perseverante até o fim. Por isso que ele deixou escrito para nós assim, ó. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao 8. Por isso que ele foi perseverante. Mas Cristo, nosso Pai, com o seu amor, sabendo quem? Olha só, os nossos irmãos não estavam firmes na presença do Eterno, ainda andando com o Eterno, para resistir às tentações de Satanás. Porque se tivesse, viu o que a palavra do nosso Pai falou aqui? Segunda aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, vamos aqui ver aqui, ó. Segunda aos Coríntios. Olha que ele pediu para quem aqui, ó. Olha só para quem que ele pediu. Segunda aos Coríntios. Capítulo 12, verso 8, ó. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E olha só o que o Senhor falou aqui, ó. Afastasse quem? Satanás dele. Olha o que o Senhor falou aqui, ó. Então ele me disse, a minha graça te basta. Sabe por que o nosso Eterno falou isso para o nosso irmão Paulo? Porque viu que ele era capaz de resistir o diabo. Assim como o nosso pai Jó, que foi capaz de não negar o nome do Eterno, os princípios do Eterno, como o nosso irmão Paulo. E olha só o que o nosso irmão Paulo falou. Segunda aos Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Aqui, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é você que amava, passe a amar mais, é você que ainda não ama, que você venha amar conosco. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? E por quê que o nosso Pai não tirou Satanás do encalço do nosso irmão Paulo? Por quê? Porque viu que ele ia resistir.